Antes de começar essa aula, você vai deixar o seu celular longe, vai ajeitar a sua postura na cadeira e vai lembrar por que você está estudando um curso CPA 20. É para melhorar a sua carreira, mas por quem? Por você mesmo? Por alguém da sua família? Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa? Lembra disso, não desista e eu vou junto com você até a sua aprovação. Deixei aqui na descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, onde você tem mais de 1000 questões para treinar bastante, um caderno de questões dissertativas para memorizar ainda mais o conteúdo e suporte especializado via WhatsApp com os nossos professores de segunda a segunda. Agora sim, tenha uma ótima aula. Um outro instrumento de derivativo que você precisa conhecer para a sua prova e para o mercado financeiro é o mercado a termo. Toma muito cuidado para que você não confunda com as características das opções. Tem sim algumas características semelhantes, mas outras bem diferentes, e é isso que você vai aprender agora nesta aula. Aqui nesta aula você vai aprender sobre as características e o fluxo de negociação. Depois eu trago para você um exercício, porque a capacidade analítica de você diferenciar os instrumentos de derivativos é muito importante nessa certificação, certo? Sobre as características, o mercado a termo é um termo de compromisso que ambas partes assinam. Quem? O especulador e o hedger. Eles possuem objetivos diferentes no mercado financeiro, entram em contato com uma corretora para firmar um termo de compromisso. Aqui no fluxo de negociação, que eu quase derrubei o flipchart, vai ficar um pouco mais fácil de você entender esse termo. Prazo. Nós temos aqui uma regra bem específica para o prazo de vencimento desse termo de compromisso, deste contrato, entre 16 e 999 dias. Aqui você precisa anotar algo muito importante. Se eu falo que 16 é o prazo mínimo, 16 dias, não existe a possibilidade de day trade dentro do mercado a termo. E isso pode ser uma pegadinha na sua prova. Trazendo a questão do imposto de renda para day trade, e aí você já lembra, caramba, o mercado a termo tem uma característica muito importante, que as opções não têm, que é este prazo fixo para vencimento, entre 16 dias e 999 dias. Margem para garantir o pagamento. Lembra lá da aula de swap? Em swap, nós não tínhamos a obrigatoriedade da garantia. Existem alguns contratos que sim, eles podem ter uma margem de garantia controlada pela B3, onde a B3 assume o risco de contraparte, mas alguns contratos, aqui no mercado a termo, é obrigatório que todos os contratos, todos esses termos de compromisso e as duas partes, especulador e hedger, entrem com uma margem para garantir o pagamento. Aqui no fluxo eu explico um pouco mais para você sobre isso. Permite antecipação deste prazo. Então é um prazo fixo de 300 dias para vencimento, certo? Mas é permitido sim a antecipação desde que ela parta do especulador. O hedger não pode antecipar o contrato. Não há padronização de contratos. A próxima aula será sobre mercado futuro. E aí nós vamos tentar trazer também semelhanças e diferenças entre mercado a termo e mercado futuro. Já vou adiantar uma para você. Aqui no mercado a termo nós não temos padronização. No mercado futuro, absolutamente tudo é padronizado, certo? Bora então entender um pouco mais sobre este fluxo de negociação. Deixa eu passar aqui para eu ter minha base e aí nós vamos pensar o seguinte. Lembra que eu falei que nós temos dois participantes aqui no mercado a termo? Nós temos o especulador de um lado e do outro lado nós temos o hedger. Você já sabe. O especulador, ele busca se aproveitar de oscilações positivas ou até mesmo negativas de alguns ativos para especular, ter um ganho adicional na sua operação. Já o hedger, ele não está preocupado com o seu ganho, ele está preocupado em se proteger, se defender de alguma volatilidade, de alguma oscilação, de algum cenário. Vamos dizer que esse cara aqui, o especulador, ele fez análise e ele quer comprar ações do Itaú. Só que ele tem dinheiro? Não, né? Você sabe. Já falei para você em algumas aulas. Aqui no mercado financeiro nós temos um monte de gente, um monte de pessoas que não possuem dinheiro nenhum e querem rentabilidade. Aí fica difícil, né? Como que esse cara aqui que não tem dinheiro vai conseguir comprar as ações de ITUB3, que são as ações do Itaú? Ele encontra um hedger, porque este cara aqui, do outro lado, ele sim, ele comprou as ações do Itaú e as pagou R$20 por ação. Então, vou colocar aqui, ó, ele pagou R$20 por cada ação das ações de Itaú. Só que aí tem um problema.
Ele quer se proteger com relação a essas ações. Segundo os analistas que ele acompanha, eles preveem uma queda no preço desse ativo. E ele não quer ter essa desvalorização, ele quer se proteger frente a isso. O especulador acredita na alta do preço desse ativo. Então veja o quanto o pensamento, a análise dos dois vão em direções contrárias. Ambos procuram uma corretora para intermediar a negociação e eles vão firmar um termo de compromisso. Termo de compromisso. O que estará escrito nesse termo de compromisso? Primeiro, a compra será efetuada hoje. Caramba, Bruno, hoje? Sim, exatamente hoje. Mas qual é o prazo de vencimento para o pagamento? 30 dias. Está tudo certo aqui? Sim, né? 30 dias está entre 16 e 999 dias. E ainda nós temos o valor, né? O preço do pagamento, que será de R$20 mais 5% de juros. O que é isso? Isso aqui, ó, esse termo de compromisso, nada mais é do que um contrato, né? É um contrato onde o especulador está comprando um contrato para negociar um ativo. O hedger está comprando um contrato para negociar um ativo. Lembra que esse é o conceito geral de derivativos? Você comprar um contrato para negociar um outro ativo. O preço, né, a valorização, a desvalorização deste contrato vai depender, vai variar, vai derivar de um outro ativo, certo? É sempre bom você fazer esse link entre todas as aulas, principalmente quando é um tema mais fechado como é derivativos. O que vai acontecer neste momento? Aqui nós temos a assinatura dos dois, né? Então, que vem aqui, ó, Bruno Piacentini assinou como especulador, que ele quer comprar as ações do Itaú do hedger, o especulador quer comprar as ações do Itaú deste hedger, hoje, para pagar daqui a 30 dias este preço. Eu costumo dizer que o termo de compromisso, o mercado a termo, ele funciona como um cheque pré-datado. Você vai nas Casas Bahia, você vai na Renner, sei lá na onde você vai, você faz alguma compra e não tem dinheiro agora, mas caramba, daqui a 30 dias eu vou receber o meu salário. Eu posso pagar com um cheque pré-datado? Eu imagino que tem uma galera olhando agora e pensando, o que é isso? Porque hoje em dia ninguém mais faz isso. Pouquíssimas pessoas, mas há um tempo atrás era normal você pagar algo com um cheque pré-datado. Você dá um cheque, para quem não sabe o que é cheque, você dá um cheque para que numa data futura a pessoa desconte o cheque e tenha o dinheiro. É exatamente. O especulador está comprando hoje, ou seja, o risco das ações do Itaú não estão mais com o hedger. E é exatamente isso que ele quer. Ufa, chega, não quero correr esse risco, eu quero me proteger, eu quero me defender. Pronto, o risco das ações hoje já vai para o especulador. Só que o especulador vai pagar hoje? Não, ele não tem dinheiro, ele terá daqui a 30 dias. Quanto ele irá pagar? R$20, que é exatamente o preço que o hedger pagou das ações, mais 5% de juros. Claro, parte ficará com a corretora por ser intermediadora financeira, parte vai de lucro para o hedger. O hedger se protege e ganha um lucro menos que reduzido, mas ele conseguiu proteger a sua operação. E aí nós temos alguns cenários que podem acontecer. Deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui embaixo. Sim, estão. Vamos pensar que as ações de Itaú e TUB3, depois de 30 dias, elas se valorizaram para R$30. O que acontece? O que acontece é que as ações já são do especulador e ele teve um lucro, teve uma rentabilidade. 5% de R$20, se não me falha a minha calculadora na cabeça aqui, é R$1, certo? Então ele pagou R$21 por esta operação, o especulador. Se ele tem agora uma ação, um ativo que vale 30, ele pagou 21, ele está ganhando R$9 por ação. Certo? Perfeito. Mas e se, por acaso, porque isso pode acontecer, nós estamos falando de renda variável e TUB3 tenha se desvalorizado para R$10. O que acontece? Aí você pode me dizer, beleza,
Ele comprou as ações do Itaú por R$ 21, mas agora está valendo 10. Ele simplesmente, igual nas opções, ele não aceita o contrato. Ele deixa esse termo aqui de compromisso virar pó. Ele não exerce o direito dele. Nada disso acontece no mercado a termo. Quando eu falo que o especulador tem o direito, mercado de opções, aqui no mercado a termo, ele firma um termo de compromisso. Tá a assinatura dele aqui. Acabou. Se valorizar, se desvalorizar, ele firmou um termo de compromisso. Isso já está feito, porque na data zero, hoje, o risco deste ativo já pertence a ele. Aconteça o que acontecer, certo? Então, esta é a principal diferença entre o mercado de opções e o mercado a termo. Qual é a outra diferença? O prêmio. Lá nas opções, quando eu quero comprar uma opção de call, uma opção de put para ter o direito, eu pago o prêmio. Então eu pago um pouquinho hoje e lá no vencimento eu pago a diferença. Não, aqui não. Hoje eu pago zero. Ah, eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu sei que daqui a 30 dias eu vou ter. Beleza, mercado a termo e não opções. Perfeito? Bora que nós temos um pouco a mais para ver sobre isso. Ah, antes de mostrar os tipos de contrato, deixa eu ver se cabe aqui para vocês. Não, não cabe. Então eu vou escrever aqui. Nós temos que entender também a parte de tributação deste mercado, né? Eu já falei para vocês, né? Tributação. Essa daqui é uma das letras mais bonitas. Tributação. Que você vai ver em todo o mercado financeiro. Não tem o que fazer. A tributação do mercado a termo, nós temos que considerar IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e claramente nós temos que considerar IR, Imposto de Renda. IOF sempre será zero, não existe a incidência de IOF neste mercado, e Imposto de Renda será 15%, porque se trata de renda variável, swing trade 15%. Ah, então peraí, Bruno, então também tem 20% quando se tratar de day trade, né? Não, lembra o que eu mostrei para você? As operações do mercado a termo possuem prazo de vencimento entre 16 a 999 dias. Não existe a possibilidade de eu fazer um day trade nesse contrato, neste mercado, certo? Agora sim eu vou voltar para cá, para esta tela, para que você possa acompanhar também os tipos de contratos. O tipo tradicional, o termo tradicional é exatamente o que eu te mostrei aqui. Nós temos um termo de compromisso entre especulador e hedger, nós temos uma data de vencimento, eu assumo o risco hoje deste ativo, mesmo não pagando hoje por ele, na data de vencimento eu pago a rentabilidade acordada entre os dois junto com a corretora. Exatamente o fluxo que nós tivemos aqui. Agora, eu tenho outros dois tipos de termo. O termo flexível, onde é permitido a troca do ativo antes do vencimento. Então, peraí. Eu vou voltar aqui para vocês. Aqui, o especulador, ele estava negociando as ações do Itaú, certo? Nós colocamos um prazo de 30 dias para ele negociar as ações do Itaú. Se ele contratou o termo flexível, ele poderia, por exemplo, trocar de ações ordinárias para preferenciais. Muda o ticker, né? Quando eu tenho aqui ITUB 3, são ações ordinárias, ITUB 4 são ações preferenciais. Ah, ele poderia trocar o ativo em si, sim, se estiver descrito no termo flexível, porque lembra, isso aqui é um contrato. O termo de compromisso é um contrato. Termo de compromisso flexível. É permitido a troca de ativos. É permitido apenas a troca de ações ordinárias para preferenciais. Mas como que vai ser feita esta troca? Vamos dizer que o hedger não possui Itaú ITUB 4. Aí ferrou, porque o especulador quis mudar no meio da operação porque ele tem um termo flexível, mas o hedger não tem. Tudo bem, quem vai encontrar isso é a corretora. A corretora encontrará alguém com ITUB 4 para esse cara e alguém com ITUB 3, né, que quer ITUB 3 para esse cara. Ela vai fazer esse mecanismo de troca, sem problema algum. Outra coisa que eu estava deixando passar aqui, eu falei sobre as características que é permitido sim a antecipação do contrato.
Este contrato aqui vence em 30 dias, certo? Então, 30 dias depois, o especulador terá que pagar o hedger. Quem pode antecipar esse contrato é o especulador. Porque o especulador pode falar, opa, peraí, entrou um vale aqui, entrou um dividendos aqui para mim, entrou um capital, eu fiz um bico, qualquer coisa que seja. Entrou um dinheiro na minha conta e eu tenho dinheiro para te pagar antes, hedger. Deram 10 dias, 15 dias. Ele entra em contato com a corretora e encerra o contrato liquidando. O hedger não. O hedger não pode chegar daqui 10 dias e, cadê meu dinheiro? Pô, 10 dias, tenho conta para pagar aqui. Não, peraí. Você não firmou um termo de compromisso comigo que seriam 30 dias? Então são 30 dias. Quem pode antecipar apenas é o especulador, certo? Vamos que nós temos aqui mais um tipo de contrato. Além do termo tradicional e do termo flexível, nós temos também a NDF, Non-Deliverable Forward, com esse inglês maravilhoso de sempre, para te dizer que é sem entrega futura. Quando nós falamos de um termo NDF, e ponto importante aqui, dentre os 4 mercados de derivativos, só o mercado a termo utiliza este nome de NDF, tá? Então, NDF é quando não tem entrega futura e nós estamos negociando alguma moeda. Porque aqui, neste exemplo, eu negociei Itaú, um ativo financeiro. Então tem a troca física. Física em questões de eu dou o dinheiro e recebo o papel, e recebo o ativo. Agora, se eu fizer um mercado a termo, um termo de compromisso para negociar dólar, qual a necessidade da entrega física desse dólar? Não, eu quero só a diferença em capital, a diferença em dinheiro. Terminou os 30 dias. Qual foi o resultado? O resultado foi positivo em X reais. O resultado foi negativo em X reais. Somente a diferença será acreditada na conta de ambos. Não existe entrega física aqui, certo? Bora para uma questãozinha para a gente treinar. Meu Deus do céu! Olha isso, olha o tamanho dessa questão. Por que eu quis trazer essa questão para você agora, enquanto você está vendo o conteúdo da aula? Para falar para você algumas coisas. É característico da Ambima colocar algumas questões um pouco mais densas em termos de leitura, para vencer você pelo cansaço. Mas eu aprendi uma coisa muito importante. No cansaço prevalece a técnica. Guarda isso, tá? Guarda isso. Então nós vamos ler aqui o exercício, vamos marcar aquilo que é importante para resolver e depois você vai entender. Caramba, não é complicado, é só eu ler com calma, trazer aqui toda a interpretação que vai dar tudo certo. Então olha só, uma exportadora, então isso aqui é ponto importante, né? Deixa eu pegar o marca-texto ao invés de... Aqui. Uma exportadora de café precisa aumentar sua produtividade. Após uma longa procura no mercado, ela encontrou 2 opções para tal. A primeira é comprar parte da sua produção de uma fazenda local com o intuito de gastar menos com a transportadora. Mas isso acarretaria numa diminuição trágica de seus ganhos. Sua segunda opção é realizar a compra de uma máquina do exterior, que estará disponível em torno de 4 meses no valor de $700 mil. O que seria ideal, pois aumentaria sua produtividade, a qualidade do produto e levaria a um aumento significativo das vendas. Então olha só. Ele trouxe até aqui, ó. Até aqui. Olha o tamanho deste enunciado para você descartar uma opção. E ele fala isso para você. A questão simplesmente poderia dizer, uma exportadora vai comprar uma máquina do exterior. Mas não, é característico uma historinha. Uma exportadora de café precisa aumentar a produtividade, para isso tem 2 opções. A primeira opção é assim, 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 assim. Só que não faz sentido nenhum. A segunda opção é assim, assim, assim. E faz sentido. Olha só. Para que isso? Para tentar vencer você pelo cansaço. Então você precisa anotar, porque você vai ter um papel e uma caneta, pontos que são importantes no seu enunciado, certo? Considerando que a exportadora não possui nenhum recurso financeiro e ainda está exposto quanto ao risco de variação da moeda estrangeira, qual opção você indicaria? Então olha só, nós temos comprar uma opção de compra de dólar nesse valor, comprar dólar a termo no valor da máquina, comprar uma put de dólar ou comprar uma opção de venda de dólar. Lembra que eu falei lá no início da aula? Esta é uma questão para treinar um pouquinho nossa capacidade analítica com relação aos instrumentos de derivativos. E isso será muito importante para resolver a questão. Então vamos lá. Nós estamos falando de uma exportadora. O que você precisa pensar? A primeiro momento,
qual é a dor, qual é o risco que uma exportadora tem. Se eu sou o exportador, eu exporto esta caneta. Então eu mando essa caneta lá para fora, para os Estados Unidos, e eu recebo em dólar. Se eu recebo em moeda estrangeira, qual que é a minha dor? Qual é o meu risco? A cotação do dólar diminuir, cair. Perfeito. Só que lendo mais à frente, ficou claro que a segunda opção é a que faz sentido e a opção que faz sentido é comprar uma máquina do exterior. Ou seja, essa exportadora fará uma importação para resolver seu problema. Então a dor dela, o risco dela muda. O risco está atrelado na compra, onde ela pagará 700 mil dólares daqui a 4 meses. Quanto é o dólar hoje? R$3 para comprar $1. E daqui a 4 meses? R$5 para comprar $1. Errou. Ficou muito mais caro a minha dívida. Então essa exportadora deixa de ter o risco de exportadora quando ela passa a importar esta máquina. Ela vai comprar uma máquina e vai pagar em moeda estrangeira. Então o risco, a dor dela para esta operação é o dólar subir, certo? Se a minha dor é o dólar subir, tratando-se de opções e mercado a termo, eu tenho que entrar comprado ou vendido em dólar. Comprado. Se eu entro numa opção de call, eu estou apostando, me protegendo da alta de algo. Se eu compro um mercado a termo, eu estou também apostando, me protegendo da alta de algum ativo. Se eu preciso me proteger contra a queda, em opções eu vou de put, porque é venda, e mercado a termo eu vou vender o contrato, certo? Então aqui, ó, eu já posso desconsiderar a C. A C fala comprar uma put. Se eu comprar uma put, eu estarei me protegendo da queda do dólar e não da alta, como eu preciso por conta dessa importação, certo? Depois eu tenho a D, comprar uma opção de venda, é exatamente a mesma coisa do que a C, só foi escrito de forma diferente para te confundir também, sobra A e B. E aí você pode me falar, peraí. Se C e D são iguais, A e B também trazem o mesmo resultado. Comprar uma opção de compra é comprar uma call de dólar. Beleza, eu me protejo com a alta do dólar. Comprar dólar a termo no valor da máquina, também eu vou me proteger da alta do dólar. Então não tem resposta correta, pode ser qualquer uma das duas. Olha só essa informação aqui importante. Aqui nós temos, meu marca-texto, a exportadora, marca-texto de vermelho ficou uma desgraça. A exportadora não possui recursos financeiros agora. Você acabou de aprender uma das principais diferenças entre opções e mercado a termo. Nas opções eu tenho que desembolsar agora, hoje, já, o prêmio. No mercado a termo, não tenho dinheiro. Faço um cheque para 30 dias. O que é esse cheque? Termo de compromisso para 30 dias. No caso, para 4 meses. Então é claro que nossa resposta correta aqui será a B. Comprar dólar no valor da máquina. Comprar dólar a termo no valor da máquina, certo? Se ficou com dúvida, volta nessa aula sem problema nenhum, entende as características, entende o fluxo de negociação, faz novamente este exercício. Não se preocupe com relação ao exercício, porque quando você finalizar este módulo, você terá exercícios de fixação só deste módulo e, ao finalizar todos os 7 módulos, você terá simulados completos para treinar muito e dentro desses simulados completos, claro que terão exercícios de derivativos, tá? Derivativos não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é uma coisa também que vão cair 20 questões na sua prova, não, pode esperar ali 3, 4 questões sobre derivativos em si. A parte de renda fixa e renda variável é muito importante nesse módulo também. E assim eu aguardo você na próxima aula. Tamo junto. Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo do edital, de estar 100% preparada para a prova. Eu sei que isso é normal, mas eu tô aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu tô junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado no link da descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas,
com medo e se sentindo sozinho. Tô junto com você nessa e aguardo você aprovado.